Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Guzmão e tô aqui nesse vídeo para falar para você uma coisa que vai te interessar muito na segunda fase da sua OAB em Direito Penal, os gatilhos de identificação da sua peça, ou seja, como identificar a minha peça na segunda fase da OAB em penal. Então vamos fazer uma incursão aí sobre as principais peças para a gente saber como é que eu identifico essas peças. Então vamos lá, começando pela queixa-crime. Eu vou anotar aqui, a queixa-crime é a petição inicial da minha ação penal privada, e eu vou notar que para que eu identifique, sempre vai vir a narrativa de uma situação, vai ser contada uma história e a peça, o caso não vai contar para mim sobre nenhum ato processual, tá certo? Só vai dizer, por exemplo, que o cidadão foi ofendido, ou foi vítima de um crime de dano, ou foi vítima de um crime de exercício arbitrário das próprias razões, e daqui a pouco ele vai aparecer lá no seu escritório, né, buscando as orientações ou querendo saber quais são as medidas judiciais cabíveis para isso. Então não vai contar de nenhum ato processual, não vai contar de denúncia, não vai contar de citação, não vai contar de nada. O que você tem que observar então no resumo para saber que é queixa? Contou o caso e o cara que é a vítima do crime foi até o seu escritório para buscar as medidas judiciais cabíveis, tá certo? E aí, passando para a resposta à acusação, como é que a gente identifica a nossa resposta à acusação? Bom, tanto no rito ordinário quanto no rito do júri, que eu tenho resposta, eu vou identificá-la da seguinte maneira: a denúncia foi recebida e o réu foi citado. Esse é o gatilho para eu poder conseguir identificar a minha resposta à acusação, tanto no rito ordinário quanto no rito do júri. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque existe a possibilidade da gente ter também a chamada defesa preliminar ou defesa prévia. Essas duas peças são de ritos específicos, que é o rito do funcionário público ou o rito de drogas. Se for uma dessas duas peças, ou seja, se eu verificar a existência de um dos crimes previstos nesses ritos, lembre-se, funcionário público ou drogas, aí não é mais réu, denúncia recebida e réu citado. É denúncia oferecida e réu notificado. Isso por quê? Porque ele apresenta a defesa antes do momento em que o juiz faz o recebimento, tá? No nosso rito ordinário, ele apresenta a sua resposta depois que o juiz faz o recebimento. E na defesa prévia ou defesa preliminar, ele faz a apresentação disso antes da fase de recebimento, certo? Então, se resposta à acusação, denúncia recebida, réu citado. Se defesa preliminar, denúncia oferecida, réu notificado. Beleza? Segue aí para as alegações finais, tanto no rito ordinário quanto no rito do júri. O que vai acontecer? A identificação da minha peça de alegações finais tem o seguinte gatilho: se o meu caso comentar que a instrução se encerrou, que ouviu todas as testemunhas, que o réu foi interrogado, seguido de uma manifestação do Ministério Público, que normalmente remete à denúncia, né? Ele vai pedir a condenação nos termos da denúncia, normalmente é assim que aparece, e aí vai aparecer em seguida a defesa sendo intimada. Não comentou sobre sentença, não comentou nada disso. Alegações finais por memoriais, tá? Então pega o gatilho. Fim da instrução e não teve comentário nenhum sobre sentença. Fim da instrução, ao pedido do Ministério Público aí, remetendo normalmente a denúncia, e teremos então a defesa sendo intimada sem comentar nada sobre sentença. Esse é o gatilho para você poder identificar a peça de alegações finais. Passando para o recurso de apelação. Como eu identifico o recurso de apelação? Bom, eu vou notar que houve a sentença. O caso da minha peça vai trazer para mim lá, ó, toda a dosimetria da pena. O juiz, ao sentenciar, fez o quê? Aí ele contando lá como é que foi a dosimetria, estabeleceu o regime, substituiu ou não substituiu, teve sursis da pena, não teve. Então, ele vai constar isso lá. A existência de sentença. Se existiu sentença e logo em seguida a defesa foi intimada, certo? Então, olha lá, intima as partes. Ó, houve sentença, intima as partes, MP ficou inerte, quer dizer que ele não recorreu. E aí foi intimada a defesa, e aí o réu te procurou. Então você identifica que é uma apelação, tá certo? Esse é o gatilho para a gente identificar nosso recurso de apelação aí. As contrarrazões à apelação, como é que eu identifico? Mais ou menos parecido, só que eu tenho um pontinho a mais. Houve a sentença, as partes foram intimadas e o Ministério Público apresentou o recurso.
Normalmente a defesa não apresentou o recurso. E aí, em seguida, a defesa é intimada novamente. Se ela é intimada novamente, olha só, foi intimada da sentença, MP recorreu, defesa se manteve inerte. E ela foi intimada novamente, é para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação. Inclusive, caiu aí em uma peça, né, da segunda fase da OAB aí em penal, e aconteceu exatamente esse roteirinho que eu tô te dando aqui, ó. Houve a sentença, as partes foram intimadas, MP recorreu, defesa não recorreu, e houve uma outra intimação da defesa aí. Para quê? Para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Seguindo o barco aí, recurso em sentido estrito. 100% das vezes que a FGV cobrou o recurso em sentido estrito, ela cobrou o rese, né, lá do inciso 4 do 581, e é o que fala sobre a pronúncia do acusado. Então, qual que é o gatilho, meu amigo? Houve o fim da instrução processual, apresentou alegações finais, o réu foi pronunciado ou foi enviado a julgamento para o júri, né, ou perante o conselho de sentença, certo? Que quer dizer foi pronunciado. O recurso será o recurso em sentido estrito. Esse é o gatilho para a gente poder identificar. Agravo em execução. O agravo em execução é cabível contra todas as decisões do juízo da execução penal. Então, veja bem, tendo havido trânsito em julgado e tendo havido aí qualquer decisão sobre progressão de regime, livramento condicional, suspensão da pena, comutação de pena e outros institutos de execução penal, houve essa decisão aí, o réu fez o pedido, houve uma decisão normalmente negando, o recurso cabível será o agravo em execução previsto lá no 197 da nossa lei de execução penal, tá certo? E por fim, a revisão criminal. Vale lembrar que ela não é um recurso, tá? E ela não sendo um recurso, ela é uma ação autônoma de impugnação. E como é que eu identifico, então, a minha revisão criminal? Olha só, teve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, certo? E o caso está me contando alguma falha que ocorreu lá na ação penal e não falou nada, não mencionou nada sobre decisões do juiz da execução. Logo, está identificada aí a nossa revisão criminal, tá certo? Então, espero poder ter contribuído um pouquinho aí com os teus estudos, tá? Qualquer coisa aí, a gente está sempre à sua disposição. Deixa uma mensagem aí, manda um direct que a gente está aqui disponível para te ajudar, tá certo? Então, segue comigo aí, sempre na pegada do crime. Até mais!